Graça e paz, amados irmãos. Estamos agradecidos por mais uma vez, como sempre tenho dito, de estarmos com esta oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus através do nosso canal no YouTube e também pelo Facebook e Instagram. Pedimos a você que inscreva-se em nosso canal e esteja nos seguindo no Instagram e no YouTube. Nós estamos felizes, nós que fazemos a primeira Igreja Batista em Pombos. Estamos felizes não com a distância, não com o isolamento, mas com as constantes demonstrações de amor e de fé dos irmãos, nesse tempo tão terrível. E hoje nós estaremos compartilhando a palavra de Deus também para estarmos relembrando de situações que o povo de Deus vivenciou e também que naquele momento Deus clamava que essa igreja fosse fiel, permanecesse fiel. E eu gostaria de convidar você a estar abrindo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Faremos a leitura no capítulo 2 de Apocalipse, carta à igreja de Éfeso. Vamos orar a Deus, pedindo que abençoe a nossa reflexão desta noite e também que fale profundamente aos nossos corações. Vamos orar? Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de compartilhar a Tua palavra. Queremos, ó Deus, colocar nas Tuas mãos as nossas vidas e pedir que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações através da Tua santa e maravilhosa palavra. Pedimos a Ti, ó Deus, que a simplicidade do Evangelho também seja recebida com simplicidade por todos. Que possa haver despertamento, avivamento espiritual. Pedimos isso, ó Deus, sabendo que Tu usas todas as circunstâncias para que o Teu nome seja glorificado. Recebe hoje nossa adoração, nosso louvor, a nossa devoção, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu chamo a sua atenção para o livro de Apocalipse. Uma série de mensagens serão feitas a partir deste livro. E hoje eu vou compartilhar uma, que é na carta à igreja de Éfeso. Vamos fazer a leitura juntos? Diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus.
há uma clara advertência, há uma clara reprimenda a respeito de quem deixa o primeiro amor. É preciso entendermos que as lutas, as dificuldades, a perseguição, ou mesmo a oferta do pecado, não podem fazer com que eu ou você estejamos abandonando o primeiro amor, deixando de agir como agíamos no princípio, quando nos entregamos a Cristo. É preciso compreender que esta carta é uma carta aos crentes, é uma carta à igreja, é uma carta para que nós estejamos mudando, se porventura estivermos com essas práticas. Eu digo a você que essa carta à igreja de Éfeso, ela fala de coisas profundas e também ela mostra claramente que eu e você precisamos estar atentos e voltar ao primeiro amor. É uma alegria, eu quero dizer a você, voltar ao primeiro amor. É uma alegria maravilhosa porque vai restaurar a comunhão que anteriormente tínhamos. Quando Deus, através da sua palavra, fala conosco, é necessário que nós estejamos atendendo a sua palavra. Não adianta eu e você conhecermos a palavra de Deus e não a observarmos em nossa vida. De que adianta? De que adianta dizer, eu no passado eu fiz isso, porque antes eu fazia assim. É uma prática muito comum nós escutarmos alguém dizer, mas eu fazia assim, nós fazíamos assim. Não é uma questão de usar o termo no passado, mas no presente. Às vezes nós observamos que voltar à prática das primeiras obras não é fazer as coisas da mesma maneira que fazíamos no início, mas com o mesmo espírito, com a mesma determinação, com a mesma alegria, com o mesmo propósito. Ou seja, voltar ao primeiro amor e praticar as primeiras obras é algo que nós precisamos olhar, observar na palavra de Deus e trazer para a nossa vida. Onde foi que nós interrompemos a nossa comunhão? Onde foi que deixamos de dar atenção ao amado da nossa alma? Aonde foi que a palavra de Deus deixou de nos fazer tremer? Qual foi o momento? O que nos fez deixar de olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e olharmos para outra direção? Hoje nós temos visto que muitas vezes, durante a caminhada cristã, pessoas se entristeciam com alguma coisa, aí se afastavam da igreja. Quando digo igreja, falo das pessoas. Talvez nós não gostemos de críticas que recebemos, talvez não gostemos da maneira com que as coisas nos são ditas. Certa vez, eu assisti a um filme e me lembrei, nesse momento, a respeito do livro de Provérbios. No filme dizia assim, que o homem chegou e disse, olha, eu não gosto quando batem do meu lado, porque parece que estão procurando um local macio para enfiar uma faca. E no livro de Provérbios diz, cuidado com aqueles que falam mansamente, suas palavras macias como manteiga. Ou seja, temos que pesar todas as coisas e ver o que realmente, se um tapinha do lado é alguém que está realmente nos ajudando, se alguém falando macio, mas fala contrário à palavra de Deus, se eu devo ouvir essa voz macia como manteiga. Às vezes nós não gostamos da forma como nos são ditas as coisas. Nós nos entristecemos, nos afastamos.
Mas não seja isso que vai fazer você abandonar o primeiro amor. Às vezes nós vemos que a falta de tempo, ora, eu estou cheio de problema, estou cheio de dificuldade. Anteriormente nós dizíamos assim, olha, eu não tenho tempo, eu estou na faculdade, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não mudou, a faculdade continua. O trabalho que nós tínhamos, se não estivermos fazendo presencialmente, mas estamos fazendo de outra forma. É preciso nós entendermos que eu e você não temos justificativa para abandonar o primeiro amor. Às vezes, num momento como esse, imagine que nós vamos chegar ao ponto de haver um rodízio, por exemplo, de irmãos na igreja. A igreja não tem capacidade de receber todos os irmãos de uma vez, se tivermos de estabelecer e seguir as regras de distanciamento social. 1,5 metro de cada irmão, não poder abraçar. Imagine que para nós atendermos a todos os irmãos e darmos oportunidade a todos cultuarem ao Senhor, se houver um dia que vai estar disponível ou um horário para você. Eu não compreendo como alguns dizem, essa hora não é conveniente para mim. Quando nós temos uma viagem para fazer, nós nos programamos, nós arrumamos o tempo, nós antecipamos coisas, adiamos coisas, tarefas deixam de ser feitas para poder ir na viagem. E por que com Deus seria diferente? Porque nós não nos programamos para todos os dias, como hoje, às 19h30, estarmos todos já na frente da tela, porque este é o momento de se alimentar como igreja. Eu fiz uma paráfrase, não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes estejamos nos admoestando, exortando, incentivando a assistir às nossas transmissões, tanto mais se aproxima aquele dia. Ou seja, é preciso compreender que hoje a igreja tem essa necessidade, como tinha a igreja de Éfeso, de receber uma carta. A carta foi endereçada a eles, foi enviada para eles, aquela igreja que era na Turquia, que provavelmente Priscila e Áquila estiveram ministrando lá, que Timóteo foi um dos pastores. É preciso nós entendermos que essa carta que João de Pátimos enviou para a igreja tinha um objetivo de chamar aquela igreja para voltar ao primeiro amor. E ela hoje também fala a nós, igreja do Senhor, que estejamos ouvindo a voz do Senhor. É preciso nós estarmos atentos que essa importância de reconhecer que precisamos mudar, ela tem que ser feita com sinceridade. A palavra de Deus diz, falando a Israel, no livro de Oséias, mandando que o povo voltasse para o Senhor, o seu Deus. E diz assim, volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus, seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos para que te oferecemos o fruto dos nossos lábios. O interesse de Deus é que nós estejamos na presença dele. O profeta chamou o povo ao arrependimento. E o arrependimento não pode ser de qualquer maneira, tem que ser um arrependimento sincero, verdadeiro, autêntico, um arrependimento que produza mudança, que seja uma tristeza segundo Deus, como a palavra de Deus nos ensina.
O apóstolo, escrevendo em Atos 26:20, diz assim: preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, e em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem seu arrependimento. Ou seja, simplesmente dizer, eu vou mudar. Olha, não, eu vou fazer isso aí. Não pode ser assim, meu irmão, minha irmã. Os tempos são difíceis e ficarão ainda mais difíceis se eu e você não estivermos na presença do Senhor. Por isso, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. É preciso compreender que Deus perdoa, que Deus vai restaurar tudo, porque ele diz em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, e perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. É uma bênção voltar ao primeiro amor. É algo que vai restaurar a nossa comunhão com Deus. Se você permanece firme no primeiro amor, se alegre. Mas não baixe a guarda. Continue firme. Continue fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Precisamos voltar a praticar o que Deus deseja para a nossa vida. E isso não é algo fácil de fazer se nós não nos dispormos a fazer, se nós não nos disciplinarmos a fazer isso. Tem sido uma dificuldade para todos nós esses tempos, mas nós temos que ter aquela disciplina também do tempo. Estamos com os nossos horários todos bagunçados. Perdemos o sono ou perdemos a hora. Mas lembrem-se de que as virgens, a parábola das virgens, 5 virgens estavam atentas, estavam com óleo em suas lâmpadas. E 5 eram nécias, não estavam preocupadas com as lâmpadas, com o óleo. E quando o noivo chega, elas não tinham como adentrar para as bodas. Eu e você precisamos compreender que esse ensino de Jesus é para mim, é para você. Mostra que nós precisamos fazer da disciplina, da observância da palavra de Deus, o nosso estilo de vida. É preciso compreender que essas atitudes elas têm que ser verdadeiras, sinceras, autênticas, têm que ser de dentro para fora. As pessoas precisam ver quem nós somos na realidade. Quando nós estamos, muitas vezes, em ambientes que as pessoas vão querer de nós uma atitude que não é de acordo com a vontade de Deus. Imagine se você é chamado ou chamada a vivenciar momentos que todos vão dizer que está tudo bem, mas a palavra de Deus diz que não é assim. Muitas vezes mandam para nós, nesses tempos de internet tão ativos, mandam mentiras, chamamos de fakes. E o fake é mentira, o fake é do diabo, o fake não pode ser levado adiante. Eu preciso e você precisa conferir o que é que estamos enviando. Tem pessoas que mandam mensagens de autoajuda. Ou seja, a autoajuda é eu não preciso de ninguém. Eu sou suficiente para fazer as coisas.
Mas outros mandam mensagens bíblicas. Outros simplesmente nem leem porque o seu telefone não permite. Mas a palavra de Deus vai estar sempre à disposição de mim e de você, dizendo que o fake é do diabo, que a mentira é do diabo, que quem não vive de acordo com a sua fé é hipócrita. E Jesus comparou os hipócritas a sepulcros caiados, por fora tão bonitos, mas por dentro guardam morte. Eu e você precisamos produzir frutos dignos de arrependimento, conforme está escrito em Mateus, capítulo 3, verso 8. E eu e você precisamos compreender que algumas coisas que nós fazemos são agradáveis a Deus. Olha, eu não vou discorrer sobre a obra dos nicolaítas. Eles, segundo a tradição, eles tinham o costume de achar que o corpo e a alma o pecado não iria atingir, se eu cometer o pecado com o corpo, não atinge a alma. É mais ou menos isso. Mas imagine você que Deus se agrada de quem rejeita as coisas que ele rejeita. Se Deus rejeita algo, eu também rejeito, e isso agradará a Deus. Isso é um princípio básico, é algo importante. Ele é o meu Senhor. Se eu não fizer o que agrada ao meu Senhor, eu vou fazer o que agrada a outro Senhor. E Jesus disse, não podemos servir a dois senhores. Se eu servir a dois senhores, eu vou agradar um e desagradar o outro. Há um só Deus, há um só Senhor, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É preciso que nós tenhamos em nossos corações a disposição para caminharmos na presença do Senhor e desfrutarmos deste relacionamento. Desfrutar, ou seja, estar perto de quem nos ama. Estar na companhia de quem nos quer bem. Estar na companhia, ouvir os conselhos daquele que quer o melhor para nós. Por isso, quando é escrito essa palavra maravilhosa, essa carta maravilhosa, ela tem uma advertência. Ela diz, olha, se você não fizer isso, se você não mudar, se você não se arrepender, eu vou vir e tirar o candelabro do seu lugar. Eu vou tirar. São cartas a 7 igrejas, 7 candelabros. Ou seja, Deus iria atuar retirando o poder daquela igreja. A igreja sou eu, a igreja é você. Deus não vai dar poder de testemunhar a quem não vivencia o evangelho. Logo que eu me converti, eu era fumante. Eu já disse isso mais de uma vez na igreja. E houve um momento em que eu, como era representante comercial, eu estava viajando e eu preguei o evangelho para uma pessoa e preguei com ardor e aquela pessoa estava tão feliz. E quando eu terminei de pregar, aí eu peguei o cigarro, acendi e fumei. Ele olhou para mim e disse, tu é crente? Coisa nenhuma. Jesus disse a mim e a você, olha, vinde como estáis. Mas dizendo assim, vem agora, é imediato, não espere, não programe, não faça nenhum preparativo, me siga, ouça e me siga. Venha do jeito que você está agora, ou seja, mostrando a prontidão em obedecer a Cristo. Eu usava esse argumento para dizer que Jesus me aceitava fumando. Mas hoje, maduro, ou em amadurecimento, melhor dizendo, eu sei que não é assim, que Deus quer que nós estejamos lançando fora as coisas que são prejudiciais, as coisas que não são boas para nós, seja na nossa saúde física ou para a nossa saúde espiritual. Não há como separar
o corpo e a alma nessa questão de servir a Deus. Eu tenho que servir a Deus do fundo do meu coração, o meu espírito tem que servir a Deus do fundo do meu coração e o meu corpo tem, com as obras, mostrar o que está acontecendo lá dentro. Então, é necessário fazer isso para que possamos estar desfrutando mais profundamente desse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz com grande clareza isso. Ele diz, se você não se arrepender, está aí no verso 5. Lembre-se onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Isso nos remete a entender que desfrutar da presença de Deus é compreender o chamado que Ele tem para nós. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: mas vocês serão as minhas testemunhas. Vai descer o poder de Deus sobre vocês. Ou seja, como Deus vai usar alguém com poder para testemunhar se não for de acordo com a sua vontade? Se não for da forma que Ele escolheu para nós testemunharmos. Eu e você temos a compreensão de que a Bíblia nos diz que aquele que tem ouvidos, no verso 7, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apesar de ser uma carta para uma determinada igreja da Ásia, a igreja em Éfeso, é uma carta que ela é para todas as igrejas, é para todas as pessoas, é para mim e é para você. Foi no passado, é no presente e será no futuro. A importância desta aplicação para mim e para você é em todo o tempo. É para você que vive hoje, é para o que viveu no passado, que obedeceu, e é para aqueles que hão de crer no futuro. É uma carta atual, presente, é para o nosso tempo, é para as nossas vidas, é para a minha vida, é para a sua vida. Não podemos viver de outra maneira e compreender que isso nos faz vencedores. Porque ele diz, ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Erga os olhos. A sua vida vai estar sendo desprezada? Vai viver de qualquer maneira? Olhe que as coisas do tempo presente, elas não têm tanta importância quando contemplamos o eterno, quando contemplamos a vida que Jesus nos oferece. Estão colocando muita coisa para nós nos dias de hoje. E o conselho que eu dou a você é: leia a carta à igreja em Éfeso. Leia muitas vezes. E vamos vivenciar para sermos vencedores, para estarmos alegremente testemunhando de Cristo aqui, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à dificuldade, mostrando que não somos deste mundo, não temos parte neste mundo. Estamos nele, mas não somos dele. Jesus orou por mim e orou por você na oração sacerdotal. Eu convido você a estar meditando
em tudo que nós falamos nesta noite, neste momento. Se você estiver assistindo o vídeo em qualquer horário, a carta também vai valer para você. Vai valer para mim. Vale para mim, vale para você. Vamos orar a Deus. Vamos pedir que estejamos atentos a tudo que Ele fez, faz e fará nas nossas vidas. Volte ao primeiro amor. Oremos. Senhor, queremos te agradecer por tua palavra, pela carta, Senhor, à igreja de Éfeso. Que esta carta, ó Deus, venha nos despertar para estarmos constantemente andando no primeiro amor e praticando as obras que glorifiquem ao teu nome. Senhor, aqueles, ó Deus, que tu falares ao coração, que nós possamos ver, ó Deus, a diferença em suas obras, em sua vida, testemunhando do Senhor, do agir do Senhor sobre eles. Que o teu Santo Espírito atue sobre a vida da tua igreja. E quem tiver ouvido, Senhor, haverá de ouvir a tua voz. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradeço mais uma vez você ter ficado até este momento conosco. Estaremos adorando ao Senhor nesse momento, glorificando ao seu nome. Vamos louvar a Deus. Que Deus esteja falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Cantemos todos juntos o hino 155, o cantor cristão. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Perdemos sempre o que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares e na vida a tentação. Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe, nos dá consolação.